Olá, seja muito bem-vindo aí a mais uma das aulas de curso, né? Nessa aula aqui eu vou dar continuidade ao assunto de gráficos, como que eu comecei nesse módulo aqui do teu curso. E a gente trabalhou com essa planilha que está aberta aqui, né? Onde tinha o nome de alguns vendedores e as vendas, e eu finalizei a aula com esse gráfico grande aqui em uma nova guia. Eu terminei a aula anterior mostrando que dá para a gente transferir um gráfico de uma planilha como ele estava para uma nova guia, certo? E dá para você fazer o contrário também, né? Dá para você pegar esse gráfico aqui que está nessa guia e trazer ele de volta para cá, para a planilha inicial dele. Como é que faz isso? Deixa eu ver se eu me lembro. Então, deve ser dando um clique com direito aqui também. Então, dá um clique com direito dentro do gráfico. Aqui nessa área cinza, se eu der um clique, não acontece nada. A partir do momento que eu ponho a minha ponteira em cima do gráfico, eu clico nele e consigo ter aqui também como é que eu posso dizer? Acesso aos elementos de forma separada, né? Se eu clicar aqui na barrinha, elas ficam selecionadas. Se eu clico aqui no nome gráfico de vendas, ele vai ficar selecionado. Eu posso editar aqui também, como fiz na aula passada. E é aquilo que eu falei, né? Você tem a possibilidade de mexer no gráfico depois de ele tá pronto. Ele é um elemento gráfico composto por vários outros pequenos elementos que formam um conjunto aí agrupado. E isso aqui fica isso aqui fica funcionando de forma dinâmica, né? Falei isso aqui na aula passada também. Se você muda aqui algum dado na tua planilha base, aqui está 150. Se eu mudo para 500, 555, se eu voltar para o gráfico, ele vai apresentar para mim aqui qual é a estimativa que está tendo lá na planilha. Então, até aqui tranquilo. O que eu não falei na aula passada foi desses recursos aqui do lado, né? Então, quando você dá um clique num gráfico, por padrão tem esse sinal de adição aqui na parte superior, que sempre tem uma legenda, né? É autoexplicativo. Se a pessoa for curioso, dá até para a pessoa aprender sozinho e tal. Mas enfim, ó, se eu der um clique aqui no mais, aliás, se eu der um clique não, se eu posicionar a minha ponteira aqui nesse mais, ele dá uma legenda ali e ele vai explicar para que serve esse sinalzinho. Então tem ali, ó, adicionar, remover ou alterar elementos do gráfico, como título, legenda, linhas de grade e rótulos, certo? Então, nesse sinal de mais, ele vai dar opções para a gente marcar ou desmarcar algumas opções aqui no gráfico. Mas na aula passada eu já falei que você pode fazer isso simplesmente clicando no elemento e editando ele ou deletando ele, por exemplo. Aqui, ó, nesse caso aqui, eu estou marcando aqui essa palavra gráfico. Ela está selecionada, estou dando um delete aqui. Aí ela sumiu, certo? Estou dando um Ctrl Z para desfazer a ação. Você pode vir aqui em cima também, desfazer, né? Ela volta. Se eu clico aqui nas barras, essas barras aqui laranja, se eu der um delete, elas somem também. Ctrl Z, falei disso na aula passada. Então, se bem que isso aqui ninguém vai fazer, né? Que o objetivo do gráfico é que a gente veja as barras e tal. Mas enfim, aqui está o sinalzinho de adição. Primeiro você dá um clique no gráfico, clica nele. Daí ele abre aqui, ó, uma série de opções aqui de caixinhas de seleção. Tem algumas que estão marcadas, outras desmarcadas. Ali, ó, legenda. Legenda com certeza deve ser esse aqui, ó, o nome do gráfico que eu dei, né? Que é gráfico de vendas. Então, se eu desmarco essa opção de legenda aqui, ó. Não, a legenda que é que muda aqui. Essa partezinha aqui, ó, com vendas e com o azul que não está tendo. Não é o título do gráfico em si, não. Certo? Simplesmente vai tirar aqui essas duas opções aqui de vendas ou outra coisa que iria aparecer se eu tivesse uma outra estrutura aqui para azul, certo? Não estava marcado, eu estou deixando. Aqui em cima tem linhas de grade, são essas linhas que tem aqui, né? Deixa mais visual o gráfico. Você pode dar um clique nelas. Aí, se eu der um clique aqui na linha, seleciono elas, eu posso deletar. Essas linhas de grade vão sumir. Cadê, cara? Deixa eu ver. Na aula passada a gente... Pronto, aqui, ó. Dei um clique. Dei outro clique. Tem que ser bem preciso. Você tem que dar um clique dentro, marca tudo, depois você vem só na linha e dá um clique, ó. Põe a ponta da ponteira
em cima da linha. Não pode ser com essa seta quadrilateral, não. Deixa a seta quadrilateral assim. Aí você vem, quando a seta se transformar na seta normal, apontando para a linha, você dá um clique. Ele marca as linhas. Você pode dar um delete, daí você apaga elas. Certo? Seria outra forma de mostrar, mas no padrão é bom que elas apareçam, porque você faz um comparativo aqui, né, entre essas colunas. Então dá um clique dentro do gráfico de novo, estou dando um clique no mais. Tem aqui as linhas de grade, eu posso marcar e desmarcá-las. Aí tem barra de erros. Nunca usei. Tabela de dados. Também nunca usei. Rótulo de dados. Cada um esses rótulos aqui vai apresentar o número de cada vendedor. Né? Lembrando que se você posicionar a ponta da ponteira em cima de uma barra dessa, ele já dá para você. Por exemplo, aqui, essa aqui é a minha barra maior. Né? Então, se eu coloco a ponta da ponteira em cima dela, ele dá uma legenda ali, ó, série vendas, ponto Letícia, valor 750.897. Então eu sei que essa barra aqui corresponde a Letícia e sei que ela vendeu até agora 750 mil. Da mesma forma em qualquer outra barra, só em colocar a ponta da ponteira em cima dela, você vai ter um descritivo ali de qual o vendedor e quanto ele vendeu. Nesse contextozinho que eu estou aqui nessa aula, né? Poderia ser em outro contexto também, em outro tipo de planilha. Então, estou dando um clique aqui dentro, no mais de novo, clique no mais. Aí, tipo do gráfico, né? Título, que é o gráfico de vendas aqui. Então, se eu desmarco, ele soma ali em cima, se eu marco, ele volta. Não é isso? Então, aqui, ó, o título, desmarco, marco. Aliás, título, eixo. Perdão. Título do gráfico, marquei, desmarquei. Marquei, desmarquei. E inclusive quando você desmarca o danado aqui, o título do gráfico, quando você volta ele tá ele muda, né? Ele vem com o nome título do gráfico para você digitar de novo. Então lá vai eu digitar novamente aqui. Né? Seria um gráfico de vendas, beleza? E como eu fiz na aula passada, estou dando um ESC aqui para marcar, né, a caixinha. Pode dar um clique nela também, ela marca, dá um negrito. Estou mudando aqui o tamanho da fonte para ser a 17. Está de bom tamanho aí. Beleza, então, além disso, tem aqui em cima os eixos. Eu acho que são os nomes dos vendedores, nesse contexto aqui. Né? Então, se eu desmarco, o nome dos vendedores ali embaixo some. Se eu marco, eles aparecem. Perfeito? E tem um título dos eixos aqui também. Ó. Título do gráfico, título dos eixos. Se eu desmarcar isso aqui, tá vendo aqui embaixo que está o nome título? Eu posso dar um nome para isso aqui. Ó. Posso dar um clique aqui e chamar isso aqui de vendedores. Vou deixar em caixa alta para ficar bem visível. Ativei o meu fixo, o caps lock. Vendedores. Acho que é assim que se escreve. Então, ESC para marcar a caixinha de texto. Ou simplesmente dar um clique dentro dela depois. Dar um negrito. Estou aumentando isso aqui para o tamanho 15 para ficar mais visível. Aí depois eu posso clicar fora, dar um clique nisso aqui. Só nisso, né? Só nesse nome vendedores. Tem como, cara? Tem que ter. Ele está agrupado. Deixei lá aí. Vendedores, deixei em caixa alta, né? Então, esse vendedores aqui embaixo é o título dos eixos. Eu posso deixar ele visível ou não. Nesse caso aqui eu vou tirar, eu não acho necessário, título dos eixos. Ele some, né? Fica mais descritivo aqui embaixo. Deixei só esses outros elementos aí. Dando um clique aqui fora, estou salvando o meu projeto. Ainda ficou faltando algumas, como é que eu posso dizer, ferramentas aqui. Tem essa aqui que é estilo de gráfico e tem o filtro de gráfico. Que eu vou falar em aulas futuras. Quero finalizar esse vídeo aqui voltando, retrocedendo no caso, né? Vou pegar esse gráfico que está aqui na nova guia e vou voltar ele para essa planilha aqui, para essa guia onde está a minha base, certo? Então, clica dentro do gráfico, numa área neutra, numa área que não tenha nada, uma área branca assim, com o direito. Ele vai abrir esse drop down aqui, esse menu com várias opções, né? E você vai ver aqui
Alterar, selecionar dados, salvar como modelo, não. Redefinir para coincidir estilo, não. Nesse caso aqui eu dei um clique aqui dentro, não foi? Dentro desse elemento aqui das linhas. E se eu dou um clique aqui dentro com o direito, as opções que ele me dá aqui são para essa parte, né? Se eu dou um clique com o direito dentro das barras laranja aqui, eu clico com o direito, ele me dá aqui também opções para essas barras. Então, eu teria que dar um clique aqui fora, na área neutra aqui desse elemento aqui, ó, a área do gráfico, a área de plotagem. Então, não sei se você manja de design, né? Mas o que a gente chama de área de plotagem é a área que vai ser impressa, né? A área que importa para a gente na hora da impressão, né? Então, você tem que vir aqui para essa área neutra do gráfico, que o nome dela é a área do gráfico, e dar um clique aqui com o direito. Aí sim vai aparecer um menu maior, certo? E tem aqui a opção de mover o gráfico, como eu falei na aula passada, né? Só que na aula passada eu movi ele daqui, dessa primeira guia, para a segunda. E agora a gente vai fazer o processo inverso. Você não pode dar um clique aqui, ó, no que o Excel chama de área de plotagem. Você tem que vir aqui na área neutra, em que o Excel chama de área do gráfico. Então dá um clique aqui na área do gráfico e vem aqui de novo em mover o gráfico. Ele vai chamar essa janelinha aqui de mover gráfico, que a gente viu na aula passada, né? Acredito que dá para fazer isso também aqui por cima. Você dá um clique no gráfico, ele seleciona aqui, né? Você procura aqui na barra de guias se tem alguma opção aqui para formatar gráfico. Tem aqui, ó, gráfico de design. Você dá um clique aqui, ó, gráfico de design. E tem aqui adicionar elemento, layout. Tem aqui várias opções de gráfico que você pode estar optando, né? Para ele ficar mais chamativo ou não. São opções prontas, né? Opções de formatação que você só em passar é dinâmico. Só em passar um mouse assim em cima, ele já vai mostrando o resultado e você pode escolher alguma delas aí para o teu projeto. Essa aqui eu achei bem interessante, apesar de ter os valores, né? Com esse prata, esse cinza degradê na parte de trás, na parte de plano de fundo, ficou bem bonito. Isso daqui também, ó, bem enxerguei, né? Porque o laranja contrasta bem com o preto. Esse aqui ficou bem legal. Eu vou escolher isso. Deixar isso aqui. Ficou bem visível. Então, se eu der um clique aqui, ó, no danado do gráfico e vier aqui em cima em gráfico design, tem aqui alterar a linha de coluna, selecionar dados, alterar o tipo do gráfico. E no final de tudo tem um mover gráfico aqui também, ó, tá vendo? Ó, que é o local. Então, tanto faz, eu posso dar um clique aqui ó, na área do gráfico. Primeiro você põe a ponta da ponteira na área neutra, que não tenha nada, espera aparecer essa legenda, né, a área do gráfico. Aí você clica com o direito, como eu já havia falado agora há pouco, pede para mover o gráfico. Geralmente é assim que eu ensino, porque em todas as opções do Excel, em umas 10 edições passadas até essa, com isso aqui você resolve esse pepino, vamos dizer assim. E tem essa outra forma que eu considero mais limitada, mais preguiçosa, sei lá. Que é essa, que você pode simplesmente clicar na área do gráfico aqui, né? Vir em gráfico design e dar um clique aqui em mover o gráfico. É para fazer assim também. Então, independente da forma que você optou aí, vai abrir essa janela, né? Mover o gráfico. Então, tem duas opções, como eu falei na aula passada, que é gráfico em ou nova planilha. Aqui ele está com uma nova planilha, e está com o nome gráfico de vendas, aqui é na guia gráfico de vendas. Eu vou mudar de novo como objeto em, certo? Introdução a gráfico no Excel, ele vai voltar para essa guia aqui, certo? Simplesmente eu mudei da de cima para a de baixo, estou dando um OK. Vou dar um OK para a gente ver o resultado. Então, automaticamente, aquele gráfico que estava em uma guia, ele volta para cá, certo? E voltou no padrão que estava lá. Laranja, com fundo preto, bem bonito aqui. E está funcional. Você vê aqui que essa vendedora aqui, o Pedro, ele está com 500 mil em vendas, né? Você vê que o Pedro está aqui, ó, embaixo da Maria. Então,
ao invés de 500, deixa eu colocar 100 para ele aqui, dá um Enter. Você vê que é dinâmico, ele afundou ali, tá vendo, coitado? Então, vou colocar agora 350 para o Pedro. 555. Ele subiu um pouco ali. Então você vê que o gráfico funciona. Para finalizar, faz aquela besteira lá que eu pedi na aula passada, né? Que é colocar valores de 100, aumentando 50, né? Ó, 100, 150, 200. Vou colocar números bem pequenos agora. 250. Deixa eu colocar logo um monte de zero aqui. Para a gente ter uma noção mais bonita aí do processo. Então, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 e 600. Aí você vê que o gráfico está funcionando perfeitamente aqui no lado direito, certo? E a gente já aprendeu aí o básico do básico de gráficos no Excel. Na próxima aula eu já vou me aprofundando mais nesse conteúdo aqui, nesse novo tema, nesse novo módulo aqui do teu treinamento. Beleza? Então um grande abraço aí, espero que você tenha entendido e gostado da aula. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.